E podemos iniciar o nosso conteúdo exclusivo. Veja, dentre todas as dificuldades que nós enfrentamos para levar o Evangelho, a maior delas, eu acredito, é que transformar o cristianismo em religião. E cristianismo não é religião e nem mesmo pode ser. Todas as vezes, quando eu olho para o cristianismo como religião, eu de fato arrumo um problema de levar essa mensagem de Cristo. Por quê? Porque as pessoas já têm religião e as suas religiões não resolvem os seus problemas. Então, elas não querem outra religião na expectativa de resolver os seus problemas. Elas querem se livrar de uma religião, ou mesmo, se quiserem manter as suas religiões, podem manter, mas elas querem a verdade. Elas querem uma solução que resolvam definitivamente os seus problemas, né? Então veja, nós falamos sobre justiça de Deus, ou seja, o ato de Cristo Jesus. Tudo que Jesus fez na cruz. Veja, para quem está nos assistindo agora, é uma coisa que a gente precisa pensar por um pouco, né? Veja só. E isso pode servir de argumento para qualquer pessoa que você queira realmente ministrar a palavra de Deus, ou que ela venha ter a compreensão clara do que é cristianismo e ter definitivamente a ideia de que cristianismo não pode ser religião. Por quê? Pense só sobre isso. Cristianismo, né? Quem é o ícone do cristianismo? Jesus de Nazaré. Vamos mudar um pouquinho o foco de Jesus aqui, esquecer um pouco sobre Jesus. E vamos pensar o seguinte. Quem aí conhece quem é Pedro Álvares Cabral? Tem alguém que conhece Pedro Álvares Cabral? Sabe quem é? Dá um tchauzinho aí. Quem já ouviu falar de Pedro Álvares Cabral? Dá um tchau aí, por favor. Só para a gente pegar uma linha de raciocínio aqui, a gente vai entrar em um tema que é adjacente ao tema justiça de Deus, né? Ou seja, consequente a isso. Veja só. Dê um tchauzinho aí àqueles que, de fato... Deixa eu ver uma coisa aqui. Muita gente entrando. Bom, beleza. Já ouviram falar sobre quem é Pedro Álvares Cabral. Isso para mim é importante. Agora veja, quem foi Pedro Álvares Cabral? Ou seja, o que foi que ele fez que o tornou conhecido ou relevante? Quem pode me dizer qual foi o ato de Pedro Álvares Cabral que o deixou ou que o tornou conhecido? O que foi que Pedro Álvares Cabral fez? Me contem aí. Quem pode me dizer o que Pedro Álvares Cabral fez? Alguém pode me responder aí? Eu vou esperar que alguém responda, por favor. Quem pode me dizer o que Pedro Álvares Cabral fez? Descobriu o Brasil, perfeitamente. Há quanto tempo atrás ele descobriu o Brasil? Quanto tempo atrás Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Quem pode me falar? As pessoas ainda estão respondendo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, ok? Quanto tempo atrás que ele descobriu o Brasil? 520 anos. Muito bem, é isso mesmo. Pedro acaba de responder. Então veja, você conhece Pedro Álvares Cabral, você sabe o que ele fez, descobriu o Brasil, e ele fez isso há 520 anos atrás. Se você sair do Brasil hoje e for no Paraguai, ou for na Bolívia, ou no Peru, aqui países nossos vizinhos, vocês acreditam, vocês acham que os nossos hermanos aqui na América do Sul sabem quem é Pedro Álvares Cabral? Alguém me pergunta, alguém pode me responder? Se as pessoas sabem, uma pessoa comum da sociedade saberia dizer quem é Pedro Álvares Cabral? Quem vocês acham? Sim ou não? Vamos lá, vou esperar a resposta de vocês e a gente vai discorrer o assunto aqui. Não, a qualidade está caindo. Abra a porta ali para ver se... É a questão das duas lives ao mesmo tempo. Entendi. Ó, a nossa qualidade de transmissão não está tão boa, que a gente está fazendo duas transmissões ao mesmo tempo para teste, né? E a gente está sem cabo aqui. Pode ser que dê um probleminha aí, mas a gente vai tentar avançar assim mesmo, tá bom? Então vamos lá. Nós falamos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil 520 anos atrás, nós sabemos quem ele é e ele está limitado ao conhecimento a uma região geográfica que é o nosso país. Para te falar bem da verdade, até em Portugal as pessoas não conhecem muito bem a história de Pedro Álvares Cabral. Agora, nós somos obrigados a estudar sobre Pedro Álvares Cabral e, de certa forma, ele exerce influência sobre nossas vidas. Nós somos obrigados a estudar na escola, na faculdade, por aí vai. Pedro Álvares Cabral exerce uma certa influência. Agora veja, alguém que supostamente descobriu o Brasil há 520 anos atrás, mas que está limitado ao seu conhecimento a um raio geográfico do nosso país,
E nós somos obrigados a estudar e conhecer. Agora eu te pergunto, e separe o Jesus, Filho de Deus, do Jesus histórico. Vamos botar o Jesus histórico. Quem foi Jesus de Nazaré? Quantos anos atrás ele viveu? Há quantos anos atrás Jesus viveu? Me respondem aí. Vê se alguém pode me responder isso. Há quantos anos atrás Jesus viveu? Quantos? Vamos lá? Eu não vou digitar, mas são 2020 anos. 2020 anos atrás Jesus nasceu. Perfeito? Ok. 2020 anos atrás Jesus nasceu. 4 vezes mais tempo atrás de que Pedro Álvares Cabral. 4 vezes mais. Eu te pergunto, aonde Jesus é conhecido? Só no Brasil ou fora do Brasil, em todo mundo? Todo mundo já um dia já ouviu falar, pelo menos do Jesus histórico. Quem pode me dizer se ele tem algum tipo de limitação geográfica de seu conhecimento? No mundo todo, ok? Perfeito, é isso mesmo. Agora veja, o que foi que ele fez de tamanha relevância que mesmo depois de 2000 anos as pessoas ainda conhecem Jesus em todo o mundo? Pedro Álvares Cabral fez algo em 500 anos atrás e a gente, os brasileiros, conhecem. O que foi que esse Jesus fez há 2000 anos atrás que o tornou conhecido no mundo todo? O que foi que Jesus fez? Quem pode me responder agora? Assim, Qual foi o ato desse homem que o tornou conhecido? Bom, alguém já colocou aí, morreu na cruz, deu sua vida por nós, morreu e ressuscitou, morreu crucificado para nos salvar. Perfeito. Veja, mas antes de Jesus, outras pessoas morreram também na cruz. Inclusive no dia que ele morreu, tinha mais 2 do seu lado. E antes mesmo dele ter morrido, muitos outros já tinham morrido de cruz. Então, se só Jesus é conhecido, não foi a morte em si que o tornou conhecido, ou que o tornou tão relevante. Porque outros morreram, mas teve algo que só ele fez, mais ninguém. A ressurreição. É exatamente isso. O que torna Jesus relevante no mundo inteiro é exatamente o que a maioria dos ateus contestam, ou os céticos, a sua ressurreição. Outros morreram na cruz, mas ressuscitar, só Jesus ressuscitou. Então veja que a ressurreição é que faz toda a diferença nisso tudo. Costumamos olhar para a sexta-feira da paixão, que é o dia da morte de Cristo, ou celebrar a morte de Cristo, que está chegando aí mais uns dias para frente, e a gente dizemos que aquela sexta-feira é uma sexta-feira santa. Oh, a sexta-feira santa. Mas deixa eu te dizer, se não fosse o domingo da ressurreição, aquela sexta-feira que chamamos de santa, teria sido a sexta-feira mais negra da história. A sexta-feira mais triste da história. Mas ele ressuscitou. E isso é que o torna quem ele é. Agora veja, se nós somos obrigados a estudar sobre Pedro Álvares Cabral, porque supostamente descobriu o Brasil há 500 anos atrás, no raio geográfico limitado do Brasil, por que ignoramos os feitos de Jesus, que há 2000 anos atrás morreu e ressuscitou, e até hoje o seu nome tem sido propagado? Por que colocamos isso de maneira secundária? Por que não atentamos e precisamos estudar sobre esse Jesus? Mais uma vez, coloca o Jesus Filho de Deus, miraculoso, o Jesus divino do lado, e vamos pegar o Jesus histórico. Pegue um ateu e diga, eu não creio em Jesus. Eu não creio em Jesus. Beleza, você não crê. Quantos anos você tem, querido? Tenho 45 anos. Ok, você nasceu em que ano? 1975, peraí. Você tem 45 anos? É. Então você nasceu em 1975, depois de Cristo. Veja, até o mais cético dos homens, até o mais ateu e incrédulo, vai ter que engolir que esse camarada que eles desacreditam dividiu a existência humana entre antes e depois dele. Esse é que é o grande marco da questão. Esse é que é o grande fato da história. É que Jesus, ele dividiu a existência humana.
e isso é marcado pela sua ressurreição. Se ele não tivesse ressuscitado, ele era mais um profeta, mas não, ele é o Cristo de Deus. Veja, nós vamos abrir Mateus, capítulo 16, verso 1. Mateus 16, 1. Diz assim, veja. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Jesus, porém, lhes respondeu, chegada a tarde e vós dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir os aspectos do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Veja que texto incrível. A Bíblia diz que Jesus chegou em determinado lugar com seus discípulos, 12 homens mais Jesus, e se achegaram para eles fariseus e saduceus. Bom, a Bíblia diz que esse povo, fariseus e saduceus, juntos, tentaram Jesus, tentando. A palavra tentando aqui é a palavra peirazo, que é a mesma palavra que é usada para a tentação que Jesus sofreu pelo diabo lá no deserto. Veja, esses homens tentaram Jesus, tentaram levá-lo ao pecado. Fariseus e saduceus tentaram Jesus. Eles estavam tentando Jesus. Agora eu te pergunto, quem é o tentador? O diabo. Ou seja, quem estava influenciando fariseus e saduceus contra Jesus? Ou tentarem Jesus ao pecado? Satanás estava influenciando fariseus e saduceus, e esses estavam tentando Jesus. Veja, quando nós olhamos dessa maneira, a impressão que nós temos é que fariseu e saduceu são nome de duas gangues terroristas do mal. Mas na verdade não. Fariseus e saduceus são representantes da religião. Na verdade, eles eram os representantes de Deus da sua época, mas estavam sendo tentados diretamente pelo diabo, ou seja, estavam sendo influenciados para tentar Jesus. Jesus, que é a verdade, o Filho de Deus, foi tentado pela religião. Então eu poderia dizer aqui que existe um confronto aqui. Religião versus verdade. A religião chega para Jesus e diz assim, ei, tu não é filho de Deus? Então, mostra-nos um sinal vindo do céu para que a gente creia. Tu não é filho de Deus? Vai lá. Faz um sinal aí, vindo de Deus. Agora veja. Como eles eram representantes oficiais de Deus da religião judaica, eles é que deveriam ter o compromisso de estar fazendo milagres em nome de Deus. No entanto, estavam sendo influenciados pelo diabo e tentando matar Jesus. A religião perdeu o seu foco e agora estava sendo usada pelo diabo para tentar Jesus. E a tentação era o seguinte: ei Jesus, faz um milagre aí vindo do céu, para a gente crer que tu é realmente o Filho de Deus. Faça um milagre para a gente ver. Faz aí. Essa era a tentação. Se Jesus tivesse feito um milagre só para provar que ele era Filho de Deus, ele tinha pecado. E se ele tivesse pecado, ele não teria sido Cristo para nós. Não teria sido Cristo para nós. Estava sendo tentado pela religião. Agora veja, a religião é que deveria ter feito milagres, mas a Bíblia atesta que há mais de 400 anos não se viam milagres em Jerusalém. A religião, ou os representantes da religião, deveriam fazer milagres e não faziam. E quando Jesus chegou, eles colocaram Jesus à prova e disse: faz um milagre para a gente ver se tu é mesmo filho de Deus. Perceba que isso é bem característico dos religiosos. Eles estão o tempo todo se dizendo representantes de Deus, para o nosso contexto atual. Muitos deles estão dentro das igrejas há um tempão, deveria fazer um monte de coisa e não faz, e quando chega alguém novo, disposto a fazer com o coração correto, eles tentam, dizendo: ué, chegou agora, já quer sentar na janela.
Já vai querer fazer o negócio, é? Veja, é bem interessante. Ele que deveria fazer não faz, mas quer botar a responsabilidade nas costas dos outros. Isso é típico da religião. Só que Jesus disse assim, estão querendo um sinalzinho vindo do céu, não é? Pois não faço. Não vou fazer. Ponto final. Sabe o que vai acontecer? Um dia vocês vão me matar e vão me pendurar numa cruz. E naquele dia vocês vão saber quem eu sou. E aí vai ser tarde. Tá ouvindo? E a Bíblia diz que ele pega os seus discípulos, botam dentro do barco e atravessa para o outro lado. Veja, por que Jesus não retrucou? Por que Jesus não fez um milagre lá e fez descer fogo do céu? Por que Jesus não... Será que Jesus teve medo? Por que Jesus saiu dali? Na verdade, Jesus estava guardando e protegendo os seus discípulos. Eles é que eram o alvo da tentação maior. Por quê? Porque Jesus não ia se deixar levar por um bando de religiosos que ia estar ali colocando a prova. Mas isso poderia simplesmente desestabilizar toda a sua equipe ministerial. Por que poderia desestabilizar toda a equipe ministerial de Jesus? E o que isso poderia causar? Eu vou te explicar. Veja, Jesus tinha começado o seu ministério terreno, orou durante uma noite inteira e separou 12 homens para o seu ministério. 12. A quem ele mesmo, durante 3 anos e meio, os treinou, os preparou, os capacitou, como ele mesmo disse, os lavou pela palavra para que eles estivessem prontos e limpos para levar adiante o ministério que o próprio Jesus começou. Nós sabemos que é um fato que Jesus morreu na cruz se fazendo pecado por nós, para que nele nós fossemos feitos justiça de Deus. Esse é um fato. Agora, é fato também que se não fosse os 12 apóstolos, nós nunca teríamos ficado sabendo desse fato. Então, Jesus, como Salvador, cumpriu o seu chamado na cruz, mas os apóstolos tinham um papel fundamental nisso, para a propagação do evangelho, ou seja, das boas notícias. Qual eram as boas notícias? Que Cristo, morrendo na cruz, morreu para nos salvar. Esse era o papel deles. Agora veja, quando ele chega e os fariseus chegam diante deles e dizem, ei Jesus, faz um milagre vindo do céu. Agora, por que Jesus não fez o milagre, tirou eles de lá? Porque eles agora é que poderiam ter ficado assim, quero ver agora o que é que Jesus vai fazer. Ele agora vai dar um banho, vai fazer um milagre para esse... Ele vai ver, ele vai descer fogo do céu. Igual Elias não fez isso. Ele vai ver, ele vai mostrar para eles quem ele é. Só que se Jesus tivesse feito, ele teria pecado. Só que Jesus não faz e sai de cena. E quando sai de cena, isso poderia desestabilizar a sua equipe. E por que? Eu vou te explicar. Todo judeu da época de Jesus nascia e passava por um processo que era religioso, cultural. Desde a sua primeira infância, todos os judeus, desde a sua primeira infância, os homens aprendiam as escrituras sagradas. Eles eram ensinados pelos seus pais. Os pais inculcavam a palavra na mente dos filhos para que eles aprendessem. Isso ia até os 12 anos de idade. Quando chegavam aos 12 anos, eles já estavam tão cheios da palavra que eles tinham uma única expectativa: se tornar um mestre da lei. Se tornar um religioso. Bom, para um judeu, uma criança judaica de até 12 anos, se tornar um mestre da lei, se tornar um fariseu, era a mesma coisa de que para nós brasileiros, nos tornar, com 12 anos de idade, ficar pensando em ser um jogador de futebol. Só que nem todos chegavam lá. O que é que se fazia? Eles estudavam durante uma vida inteira quando crianças. E quando 12 anos, eles passavam por uma prova chamada Bar Mitzvah, onde todas essas crianças eram expostas diante de mestres da lei, e eles precisavam fazer recital dos 5 primeiros livros da Bíblia, ou a Torá. E aqueles que se destacavam eram escolhidos para se assentar aos pés dos mestres e ser discípulos. Então, eles cresciam aos pés desses mestres e se tornavam um mestre também. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel. Ele um dia certamente recitou, e Gamaliel disse, eu gosto desse menino é bom, traz ele para cá. E ele foi ser discípulo. E os que não passavam nessa peneira, o que faziam?
voltavam para suas casas e seguiam as profissões dos seus pais. Então, possivelmente, todos os seus discípulos um dia passaram por esse teste e olharam para os mestres da lei, para os fariseus e para os saduceus e desejavam chegar onde eles estavam. Porque era como se uma criança hoje no nosso país tivesse com 12 anos de idade desejando ser, por exemplo, um Neymar. Deu para entender? Só que eles não passaram no teste e foram voltando para casa e agora eles estavam seguindo a profissão do pai. Por exemplo, Pedro, ele era pescador, André, seu irmão, também, Tiago também, João também, e aí os outros, possivelmente, cada um tinha uma sua determinada profissão. Só que Jesus, quando vem, ele não escolhe essas pessoas baseado no exterior, e sim naquilo que está por dentro. Os fariseus escolhiam olhando para as habilidades de fora. Jesus escolhe olhando para quem está dentro. Então, nesse processo de escolhas para ser fariseus, saduceus, mestres, muitos dos que tinham chamados foram renegados. E muitos, talvez, que nem tinham chamado, foram levados para ser discípulos. Fato é que quando Jesus ora e Deus mostra quem ele deveria chamar, e ele anda no mar da Galileia e encontra os irmãos Tiago e João, Pedro e André, ele olha para Pedro e diz: Pedro, larga tudo e segue-me, e eu vou fazer você um pescador de homens. Pedro sabia exatamente o que ele estava dizendo, porque era essa frase que ele queria ouvir com 12 anos de idade. E já tinha passado, agora ele era um jovem adulto, mas ele não perdeu a sua vocação, o seu propósito de viver. E quando ele ouviu aquelas palavras, ele disse: segue-me e serás o meu discípulo. Ele sabia, então ele abandona tudo e segue Jesus. É como, por exemplo, um menino de 12 anos de idade da nossa época, que queria a vida inteira ser jogador de futebol e era craque, mas não teve a oportunidade, teve que trabalhar, sei lá, num banco, por exemplo. Só que quando ele tinha 21 anos de idade, que já não tem mais chance pro futebol, chega alguém lá e diz assim: ei, cara, eu acho que tu é um bom jogador de futebol. Ele disse: rapaz, eu até queria. Minha vida inteira eu sonhei ser jogador de futebol, mas não passei na peneira e tive que vir trabalhar no banco. Ele disse: pois bem, eu estou montando um time e se você quiser, eu posso te levar para jogar comigo. E a pessoa, movida pelo seu sonho, larga o banco e vai correr atrás dessa pessoa. Então foi o que Jesus fez. Jesus então chama os seus discípulos um por um e disse: vamos comigo, porque eu vou transformar vocês em discípulos. Eu sou o mestre, vocês os discípulos. E eles começaram a seguir Jesus. Só que nesse encontro com fariseus e saduceus, eles estão diante daqueles que eram seus ídolos do passado. É como se fossem garotos do nosso tempo, que decidiram jogar num time de um cabeludo qualquer, porém estavam agora de frente a Neymar. E Neymar chega e dizia: aí, cabeludo, fez um time, né? Bom esse time seu, né? Vamos jogar um futebol para ver quem é melhor? E o cabeludo disse: o quê? Quer que eu jogue? Ah, pois não vou jogar. Não estou afim. Talvez naquele momento os jovens ficassem divididos entre seguir o novo mestre ou ficar com aqueles que eram seus antigos ídolos como mestres. Era isso que estava ocorrendo aqui. Jesus chega com seus discípulos e chegam os mestres fariseus e saduceus e dizia: aí, Jesus, filho de Deus, faz um milagre vindo do céu. E os discípulos estavam diante daqueles que foram o sonho deles. Veja que situação. E Jesus disse: ah, pois não faço milagre nenhum. E disse: vamos embora, gente. E tirou os seus discípulos de lá, protegendo-os, o colocou num barco. E entrando no barco, Jesus senta de frente para eles e disse assim: gente, cuidado com o fermento de fariseus e saduceus. Estão ouvindo? Cuidado com o fermento de fariseus e saduceus. O que Jesus estava dizendo? Está escrito aqui. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram de levar pão. E Jesus lhe disse: vos acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles, porém, discorriam entre si, dizendo: rapaz, será que é porque não trouxemos pão? Percebendo Jesus disso, disse: por que discorreste entre vós, homens de pequena fé, sobre não haverdes pão? Não compreendei ainda que não vos lembrei nem vos lembrei dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos
tomastes, nem dos 7 pães para 4.000 homens, enquanto 6 tomastes? Como não compreendeis que não vos faleis a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então, entenderam que não lhes estava dizendo que acautelava de fermento de pães, mas da doutrina, do ensino de fariseus e saduceus. Veja que interessante, eu vou tentar contextualizar. Jesus tirou eles de lá, entrou num barco. E sabe quando você começa a pensar como você falar algo para alguém, e você pensa 1 hora para falar, e quando fala não sai nada do que você pensou? Já aconteceu isso? Deixa eu te dar um exemplo. Por exemplo, imagina quando você era adolescente, que você passou 2 semanas pensando em falar para aquela menina que você gostava dela, que gostava dela. Então você pensou assim, eu vou falar para ela que eu fiquei olhando ela, olhando a lua. Não. Eu vou falar pra ela, olha, eu gosto de você. Não, mas se eu falar assim, eu falo. Aí você ficou 2 semanas pensando como falar. E quando encontrou com ela, sabe o que você falou? Você viu o acidente que teve ali, o caminhão passou por cima de uma mulher. Você não fala nada com nada. Veja, Jesus está pensando assim. Eu quero que você imagine os pensamentos que eu estou imaginando que Jesus estava pensando. Jesus estava pensando assim, gente, esses fariseus, esse é o pensamento de Jesus. Gente, esses fariseus e saduceus, os cabim influenciados pelo diabo, viu? Rapaz, fique esperto, porque se vocês caírem na conversa deles, vocês vão se perder. Vocês, olha, não dá pra segurar a onda não, esses cabas são tinhosos, viu? O ensino desses camaradas é algo terrível. Vocês têm que tomar cuidado com o que eles falam. Fique esperto, não dê... Isso Jesus está pensando, não dê ouvido não. Aí Jesus vai falar e diz, cuidado com o fermento de fariseu e saduceu. Só que aconteceu algo interessante. Eles tinham vindo da multiplicação de pães e peixes, o qual os discípulos distribuíram peixes e pães para 5.000 homens. Veja o trabalho que eles tiveram. Então eles entraram lá e Jesus está pensando assim, rapaz, cuidado com o ensino desses fariseus, saduceus. E eles estavam do outro lado assim, o que é que Jesus está pensando agora? Daqui a pouco ele solta uma, pode ter certeza. Aí Jesus diz assim, cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aí um olhou para o outro e fez, trouxe pão? O outro disse, eita, eu não, tu trouxe? Ele disse, eu não. Ele disse, será que é porque não trouxemos pão? Que ele está falando de fermento. Ele já estava traumatizado com o negócio. Aí Jesus disse, eu não estou acreditando que vocês estão pensando em pão. Vocês já esqueceram que não é por falta de pão que vai parar o negócio, não é? O que Jesus está dizendo é, ei, não é falta de recurso que paralisa o ministério. Porque quando faltou recurso, eu adorei ao Pai e se multiplicou o recurso. Não é falta de dinheiro. O que nós estamos vivendo hoje não vai ser por falta de dinheiro que vai parar a tua vida. O que é que para a vida? Ele diz doutrina errada. Eu estou falando de doutrina errada, eu estou falando de ensino errado, eu estou falando de religião. O que paralisa o crente é a religião. É disso que eu estou falando. Fique esperto com a religião. Fica ligado com o ensino de religioso. Fica fora desse tipo de ensino. Se tu entrar na internet e ver um religioso lá pregando, sai de lá. Senão tu morre. É isso que ele está dizendo. Toma cuidado com o fermento de fariseu e saduceu. Cuidado, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Sai de lá. É isso que eu estou falando. Entenderam? Entendemos. Sim. Entendemos. Pois bem. Versículo 3 diz. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Veja, acabou de dar uma bronca nos camaradas, chegou do outro lado, disse, reunião ministerial, vem cá todo mundo. Quem o povo aí fora está dizendo que eu sou? Por que Jesus quer saber? Será que Jesus está com crise de identidade? Será que Jesus agora está tendo necessidade de autoafirmação? Gente, o que o povo está falando de mim, hein? Fala aí. O povo está falando o que de mim? Será que é isso? Jesus diz, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Ele diz, e vocês? Quem dizes que eu sou? E respondeu Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja só. Não era necessidade de autoafirmação que Jesus sabia quem ele era. Ele não precisava saber a opinião das pessoas a seu respeito. Mas Jesus precisava saber de algo. E a única forma dele saber era ouvindo o que as pessoas estavam falando. Por quê? Porque a boca fala
do que está cheio o coração. Quando Jesus diz o que o povo aí fora está dizendo que eu sou, ele estava dizendo assim, o que é que o povo está ouvindo a meu respeito e se permitindo acreditar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E quer saber? Ele tinha razão em perguntar. Porque a resposta foi assim, ó, o povo aí fora está dizendo que tu é profeta. Ah, é João Batista, que tu é Jeremias, ou Elias, ou alguns dos profetas aí. Agora eu te pergunto, quem botou na cabeça desse povo que Jesus era um profeta? A religião. E o que isso tem a ver, pastor? Tem a ver que se as pessoas creem em Jesus como mais um profeta, Jesus não pode salvar ninguém como mais um profeta. E era o que estava acontecendo aqui. Quem as pessoas dizem que eu sou? O que é que está no coração desse povo? Se você falar com a boca crendo com o coração, o que as pessoas dizem crendo com o coração a meu respeito? Dizem que tu é profeta? Estão influenciados pela religião? Mas tudo bem, o povo, tudo bem. A questão é, a minha equipe ministerial. Agora me digam, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro disse, eu sei. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse, bingo, Pedro, yes! E isso mesmo, não foi carne, não foi sangue que te revelou, foi o Espírito de meu Pai. É isso mesmo, Pedro, graças a Deus, estamos salvos. Por quê? Porque Pedro estava crendo que Jesus era o Cristo. E isso é que faz toda a diferença. Quando nós olhamos para Jesus como mais um profeta, ele não passa de uma religião. Quando nós olhamos para Jesus como Cristo, ele é o Salvador do mundo. Ele disse, Pedro, é isso, eu sou o Cristo. E porque você declarou que eu sou o Cristo, eu declaro que tu é uma pedra viva. Ele diz com essas palavras, ele diz, ei Pedro, eu também te digo que tu és pedra. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Visto que tu disseste. Veja, que rocha é que é? É Pedro que é a rocha? Não. Ele diz, o Cristo é a rocha. E você declara que eu sou Cristo. Sobre essa rocha, sobre o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Como é que a igreja de Jesus é edificada? Com pequenas pedras que confessam que Jesus é o Cristo. Quando eu confesso publicamente que Jesus é o Cristo, então eu me torno participante da mesma natureza. Porque muito embora Jesus seja a grande rocha, eu sou uma pequena pedra. Ele diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, Petros e Petra. Eu também te digo que tu és Pedro, uma pedrinha pequena, mas sobre essa grande rocha, edificaria a minha igreja. Qual é a grande rocha? É a confissão de que Jesus é o Cristo. E quando eu confesso que Jesus é o Cristo, eu me torno uma pequena pedra, ainda que seja pequena, tem a mesma natureza da grande rocha. Agora, várias pedras juntas se tornam uma grande rocha. Ele disse, é assim que eu vou construir a minha igreja. Pedra sobre pedra, pessoa sobre pessoa. Cada lugar do mundo onde uma pessoa confessa que eu sou Cristo, se torna participante da mesma natureza que eu. Uma pequena pedra na construção de uma grande igreja. E quer saber, Pedro? As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Aleluia! Veja, irmãos, esse é o processo da salvação. Jesus está ensinando, tecnicamente, a primeira pessoa a ter aceitado Jesus como Senhor foi Pedro. Tecnicamente, a primeira pessoa a declarar que Jesus era o Cristo foi Pedro. Por isso, Pedro foi o primeiro. Ele foi o primeiro a declarar, tu és o Cristo. E logo, foi o primeiro, quando Jesus voltou dos mortos, a nascer de novo. Porque ele já carregava essa confissão dentro do seu coração. Tu és o Cristo. Essa é a doutrina da salvação, que nos guarda a mente de saber que fomos salvos, não pelo que fiz, não pelo que sou, mas pela confissão e reconhecimento de ser Jesus o Cristo. Paulo diz isso em Romanos capítulo 10, verso 9. Ele diz, e o que diz? Versículo 8. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Se com a tua boca confessares ser Jesus o Cristo, ou Senhor, crendo com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Porque com a boca se confessa para a salvação,
e com o coração se crê para a justiça. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, nos tornamos participantes da sua mesma natureza. Somos salvos. Salvos de quê? Em primeiro lugar, da ira. Da ira que sobrevirá sobre toda injustiça, sobre todo o mal que um dia será derramada sobre a terra. Mas há aqueles que um dia confessaram Jesus como Cristo. Eles são retirados do mal, colocados seguros em salvação, para que possa desfrutar do gozo eterno. Do gozo eterno. A salvação é isso. A palavra salvação é a palavra sozo, do grego. Sozo, salvação. Serás salvo. Romanos, capítulo de número 10, verso de número 9. Se quanto ao boca confessares, se Jesus como Senhor, crendo em teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra salvo é a palavra sozo. Quando eu declaro Jesus como Senhor da minha vida, eu sou salvo. E a palavra salvo significa, vou te dizer, salvar, manter-se são e salvo, resgatar do perigo ou da destruição, alguém, poupar alguém de sofrer, alguém sofrendo de enfermidade, fazer o bem, curar, restaurar, gerar saúde, preservar alguém que está em perigo da destruição, salvar ou resgatar, salvar no sentido técnico usado da Bíblia, livrar de penalidade ou julgamento, livrar de males que dificultam a recepção do livramento de Cristo Jesus. Então tudo isso é salvação. Salvação não é um passaporte apenas para ir morar no céu, não. Salvação começa aqui. Salvação começa quando eu declaro Jesus. Essa é outra doutrina bíblica fundamental. Entender o que foi que aconteceu comigo quando eu fui salvo. O pacote da salvação é completo. Quando eu fui salvo da doença, eu fui salvo da miséria, eu fui salvo da morte, eu fui salvo da tristeza, eu fui salvo de todos os males que há no mundo, para viver a plenitude da bênção de Deus aqui na terra. Ainda aqui na terra. Eu fui salvo para desfrutar de algo poderoso ainda em vida. Portanto, lá em Romanos, ainda, capítulo 5, verso 17, Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça, atrelado ao dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, no momento da nossa salvação, nós somos colocados na condição de justiça para reinar em vida. Reinar sobre a morte, reinar sobre o pecado, reinar sobre a miséria. E hoje sermos escravos da justiça de Deus. Cristo Jesus pagou um preço altíssimo, altíssimo, para que tudo isso se tornasse real em nós. Então, é justo que eu tome posse e desfrute da totalidade de tudo que Ele já conquistou para nós. Sabe? Em tempos como esse que estamos vivendo, talvez você ouça muita mensagem dizendo: Deus está derramando a sua ira. Ainda não. Por quê? Porque Ele nos salvou primeiro. E para que a sua ira um dia possa vir sobre a terra, não sobre os homens, mas sobre toda a impiedade. Infeliz do homem que estiver na condição de impiedade. Mas Deus não derrama a sua ira sobre homens, Ele derrama sobre toda a injustiça, sobre toda a impiedade, sobre todo o pecado. E se o homem estiver nessa condição, infelizmente vai sofrer o dano. Mas antes que essa ira derrame-se sobre a terra, sobre toda a impiedade, Deus vai tirar da terra a sua igreja, porque Ele a comprou com o sangue do seu próprio Filho na cruz do Calvário. Nós, a igreja de Jesus, não estamos destinados para a ira. Não, nós somos predestinados para a salvação. Nós somos comprados para um livramento que será manifesto nos últimos dias. Eu quero terminar com um texto que está lá em Tessalonicenses. Capítulo 5. A partir do verso 1. Tessalonicenses 5:1. Paulo diz assim: não é necessário, irmãos,
que eu lhes escreva sobre quando tudo isso acontecerá. Que tudo isso, ele está falando sobre o capítulo 4, onde ele fala sobre o arrebatamento. Vamos voltar lá, versículo 13. Ele diz, agora irmãos, 4:13. Não queremos que ignore o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Veja, ele está dizendo, ainda que alguém tenha morrido, estando em Cristo, não precisa ficar triste, porque isso não é o fim. E apenas quem se entristece com isso é quem não tem esperança. Nós temos esperança. Se você perdeu um ente querido, e esse ente querido está no Senhor Jesus, ele era crente, por favor, não se entristeça como os que estão no mundo. Porque aqueles que estão no mundo não têm esperança. Nós temos esperança. Ele diz, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os nossos entes queridos que já morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, o que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com uma voz de arcanjo e com um toque de trombeta de Deus. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois, com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Esse dia é glorioso. Então, estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essa palavra. Porque não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como ladrão à noite. Quando as pessoas lá no mundo disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida e não haverá como escapar. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão a respeito dessas coisas, ou seja, vocês não são ignorantes a esse respeito, e não deve se surpreender quando o dia do Senhor vier como ladrão. Não deve ser uma surpresa para os crentes, porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à noite. Portanto, só fiquem atentos. Não durmam como os demais, não vivam de qualquer jeito como o mundo vive. Permaneçam atentos e sejam sóbrios. À noite as pessoas dormem e os bêbados se embriagam, mas nós que vivemos na luz devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé e do amor, usando sempre o capacete da esperança da salvação. Porque Deus decidiu nos salvar por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de derramar sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como tem efeito. Então veja, ele diz, olha, vocês, irmãos, não foram destinados para a ira, não estão dormindo, não são ignorantes, para que quando esse dia chegue você não esteja atento. Ao contrário, sabe? Lá em Romanos ainda, capítulo de número 8, a Bíblia diz que nós sofremos como que dores por dentro, angústias, na expectativa desse grande dia, em que seremos transformados e arrebatados para estar com o Senhor para sempre. Tudo por causa da justiça de Deus. Tudo por causa da salvação em Cristo Jesus. E nós subiremos com Ele para os céus. E nós sabemos o dia. Nós vamos ter uma perspectiva, uma expectativa, na verdade. Isso deve mexer com a gente por dentro. A gente fica esperando esse grande dia. E esse dia chega mais rápido do que o que a gente imaginar. E a gente só precisa estar firmado sobre isso. Não sobre religião, mas sobre a vida que há no cristianismo em Cristo Jesus. Declarando com a boca e crendo no coração que Cristo Jesus é o nosso Senhor, o ungido de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Essa é a doutrina da salvação, ou o capacete da salvação. Talvez você não tenha percebido, mas o que nós fizemos nesses últimos 2 dias? Nós falamos sobre fé, nós falamos sobre justiça, hoje nós falamos sobre salvação. 3 assuntos.
fé, justiça, salvação. Todos esses três assuntos estão inseridos na verdade da palavra, a verdade bíblica. A verdade bíblica nos revela essas três doutrinas. Nós temos a fé, a justiça de Deus e a salvação. O que nós devemos fazer agora? Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. Pregar o evangelho a tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Essa é uma outra doutrina nossa. Proclamação do evangelho da paz. Uma responsabilidade da igreja. Esse é o papel fundamental da igreja. E isso nós vamos ver amanhã, às 11 horas. A gente vai entrar sobre o ministério da reconciliação. O que significa, como eu devo praticar, o que eu devo fazer. Amanhã, às 11 horas, nós vamos estar juntos para mais essa live incrível falando sobre isso. Mas antes que terminemos, eu quero te mostrar algo. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10. Já falei esse texto uma dezena de vezes aqui esses dias. Paulo diz assim, uma palavra final, irmão, para terminar. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nossa luta, ou não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firme. Assim, se mantenham sempre a sua posição. Veja, Paulo diz, tempos difíceis, tempos maus, que é o que nós estamos vivendo. O que eu preciso fazer? Ele disse, fácil, é só se manter inabalável. De pé, firmado sobre as suas doutrinas, sobre aquilo que você tem aprendido. Se revista de toda a armadura de Deus, que é a palavra. Tome o cinto, ou cingivos, com o cinturão da verdade. Ou seja, a palavra de Deus é que sustenta as nossas vestes de justiça. E aprenda sobre as doutrinas. Quais são elas, Paulo? Ele diz, justiça de Deus. Ele diz, assim mantenha a posição colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça, calçando os pés com o evangelho da paz, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levante o escudo da fé para deter as flechas inflamadas do maligno. Use a salvação como capacete e empunhe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós já aprendemos sobre salvação, sobre fé, sobre justiça. E amanhã nós vamos falar sobre o ministério da reconciliação. Juntando essas 4 doutrinas que estão firmadas sobre a palavra, e você afiado naquilo que fala contra os dados inflamados do inferno, você levanta o escudo da fé e declara a palavra como espada do Espírito, você já está completamente protegido para permanecer firme e inabalável até que tudo isso que você está vendo no mundo passe e a gente possa desfrutar novamente de plena paz. Amém? Muito obrigado a todos vocês. Um beijo carinhoso, um beijo no coração. E é sempre bom estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. E aí, me digam, vocês gostaram hoje da palavra? O que foi importante para vocês saber hoje? Me digam aí, tem mais 5 minutinhos? Me deem feedbacks aí, para que eu possa melhorar cada dia também, né? A dedicação é parte do meu chamado, Aldo. Eu realmente tenho me dedicado continuamente para levar você ao conhecimento e, através da sua vida, influenciar milhares de pessoas. Esse é o desejo do meu coração. Obrigado, Keren. Nanda, muito obrigado também. Gustavo, obrigado, filho. Janiele, um grande abraço para você. Josi, obrigado. Juju, um beijo no seu coração. Quem tá aí? Renata também tá aí. Tata Bueno, um beijo no seu coração. Obrigado, gente. Gisele Braga, obrigado. Marluce, obrigado, viu? Vocês são maravilhosos. Ana Paula Marques. Ah, você é incrível, filhota. Dani Cavalcante, foi demais. A questão de Jesus ser afetado.
Muito bom. Marlene Val, um grande abraço, Marlene. Cris Luana, um beijo, Crisinha. Sabrina Virtuoso. Sabrina, hoje é seu aniversário. Ô, gente, vamos dar parabéns para Sabrina Virtuoso. Hoje é aniversário dela, 35 aninhos. Eu nem pode falar a idade de mulher, mas eu falei já. 35 aninhos. Parabéns para você, Sabrina. Um beijo, minha filha. Feliz aniversário. Feliz aniversário para você. Amo você de todo o meu coração, viu? Beijo no seu coração, filha. Sheila, um grande abraço. Pergunta pra eles se eles gostariam de ver de novo a live. Pessoal, vocês gostariam de ver de novo essa live? Ela vai ficar gravada no Instagram, obviamente, mas ela também pode ficar gravada no YouTube. A gente pode levantar ela agora. Daqui a pouco a gente gravou toda ela. O que é que vocês gostariam? Gostariam de ver de novo? Me contem. Seria importante para vocês ouvir de novo, ver essa live mais uma vez? Me contem aí, por favor. Se vocês querem. Sim, queremos. Muito bom. Isso aí, glória a Deus. Tá certo. Hudson, meu filho, te amo. Vai ficar salvo aí, ó. Vai ficar tanto aqui, 24 horas aqui no Instagram, mas vai ficar também, dessa vez, no YouTube e agora no nosso portal, Marcelo Carvalho. Vai ser uma grande bênção, viu? Bom, gente, chegamos no final. Amanhã tem mais, às 11 horas da manhã, de 12 em 12 horas, todo dia tem live. Segunda a sábado, comigo, pastor Marcelo Carvalho, e com você e o Espírito de Deus, sempre aqui juntos, inspirando vidas, tá bom? Beijo no seu coração. E até logo mais, em nome de Jesus. Tchau, agora eu fui.